dia. Bom dia a todos. Conferindo aqui se estamos com a conexão boa. Escreve aqui no chat, bom dia. Ótimo, temos nossos irmãos chegando. Bom dia. Vou organizar aqui. O áudio está bom? Estando bom, a gente vai seguir iniciando com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A gente se ambientando, se harmonizando. Ok? Os irmãos vão chegando. Paz para todos, bom dia. Ok. Então, mensagem semeadura. Mas, tendo sido semeado, cresce. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo, que os compele a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é a lei de Deus que toda semeadura se desenvolve. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte do pecado. Morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação na sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, a cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão juntos de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Então, a semeadura, né, a gente ouve muito, o semeador saiu a semear, né? Cristo na palavra. Então, vejamos o que estamos semeando. Quem cresce junto conosco, seja o bem, seja o mal. Então, com essa mensagem de Emmanuel, nós vamos iniciar, vamos elevar o nosso pensamento a Deus para a nossa prece. Quem preferir, né, fechar os olhos para se concentrar. Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, Espíritos amigos, mentores da nossa casa de oração, agradecemos, Senhor, por mais uma semana que nasce, pela oportunidade de estarmos com saúde, com a saúde mental, de nos encontrarmos juntos em momentos de reflexão. Que as bênçãos que já se iniciam na manhã de hoje sigam conosco durante toda esta semana e que nós possamos ser gratos a todas as bênçãos que nos são concedidas. Esta oportunidade reencarnatória e que nesta vida nós possamos semear no bem, que ele frutifique, que ele cerque as pessoas que nós amamos e nos cerque de proteção e luz. Assim seja. Muito bem, meus irmãos, para a reflexão do Evangelho na manhã de hoje, nós temos o item A Realeza de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo, que se chama o capítulo 2, do qual ele pertence. Ele é um trecho bem pequeno, então nós vamos ler na íntegra e fazer a reflexão, o comentário. Tá bom? Diz assim: A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo. Vai dizer o Cristo, né? Meu reino não é deste mundo. É o que cada um compreende.
Mas sobre a terra não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exército de um poder temporal? Perdão, o título de rei não implica sempre no exército de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano em uma ordem de ideias qualquer, que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, o rei do futebol, né, se a gente for trazer aqui para o Brasil. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem frequentemente uma preponderância maior do que aquela que leva o diadema. A gente vai já comentar, né? Neste caso, essa realeza, por mérito, seja do filósofo, do artista, do rei do futebol, ele construiu, né, uma caminhada merecedora daquele título. Por isso que é perguntado, ela tem, não tem uma relevância maior do que aquele que é por hereditariedade, né? Por coroa, né? No caso, né, a diadema. Ela é imperecível, aqui é por mérito, a realeza por mérito. Enquanto que a outra é o jogo das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras. Sempre se reconhece a contribuição daquele que teve um mérito, que teve uma contribuição para seu povo, né? Enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. Então, muitas vezes, aquela realeza que é só por hereditariedade, que a pessoa, independente da sua virtude, independente da sua dedicação, recebe o status, o dinheiro, a bonança, a fartura, muitas vezes ela é amaldiçoada. Tanto por ser indesejada aos seus. Então as pessoas odeiam às vezes seus líderes, sobretudo esses que são impostos. Ao longo da história, das várias situações, né, em que a comunidade se rebela. E às vezes porque toda aquela bonança para alguém que não tem mérito, que não tem estrutura, que não tem equilíbrio, só vai ser um mal. Porque ele vai aplicar todo aquele poder de ação, aquele poder de influência, né, sobre seus subordinados de uma maneira ruim. Então acaba sendo esse sentido de amaldiçoado. A realeza terrestre acaba com a vida. Acabou essa vida material, a realeza terrestre acaba. A realeza moral governa ainda e sobretudo depois da morte. A esse título, vamos refletir. É uma proposta aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Ou seja, já a gente veio de um exemplo simples, muito didático, daqueles que adquiriram um título cultural, né? Porque ele não tem fins políticos, o rei do futebol, o rei das artes, o rei da filosofia, né? Não tem um fim político. Mas, se até com esse exemplo a gente conseguiu perceber que esses espíritos, eles têm mais mérito e aquela contribuição, né, faz com que ele tenha na sua bagagem espiritual um ganho que segue consigo. Então você imagina que o rei da literatura, ele contribuiu com a literatura daquela sociedade, então ele segue e todo o seu legado segue com ele. Enquanto tiver pessoas bem instruídas pelo aquele material que ele se dispôs a fazer, segue com ele. E claro, se era uma virtude do espírito, né, se ele era uma pessoa, no exemplo citado das artes, né, é uma conquista dele. Com o título ou sem título, todo o mérito segue com ele. Ao contrário daquela realeza pela imposição, pela hereditariedade ou pelo golpe. A gente sabe que Napoleão Bonaparte, depois, né, ele era militar e depois ele se autodeclara, né, rei também. Então tem vários tipos de realezas terrestres e essas realezas definitivamente não seguem na vida espiritual. Ao contrário do exemplo de Cristo, que ele traz essa realeza pelo seu mérito de espírito angélico,
evangélico, crístico, né, puro, e por isso que ele sim é um rei, né, de uma coroa que não é matéria, né, não tem joia, não tem diamante, é justamente essa sua elevação espiritual, a sua grandeza, né, que segue na sua vida espiritual, evidentemente. Jesus não é o rei mais poderoso, tem muitos potentados. Foi, pois, com razão que disse a Pilatos: eu sou o rei, mas meu reino não é desse mundo. E vamos fazer até uma consideraçãozinha, né? Às vezes a gente assiste os filmes, tudo na época da Páscoa, em que Jesus é entrevistado, às vezes é martirizado, né? Tem o episódio do Calvário, tudo aquilo. Mas nesse episódio, né, em que ele está com Pilatos, e a fama que corria do Cristo, né, que ele fazia milagres, que ele era o novo Messias, né, que ele seria este novo rei. E aí, com muita ironia, com muito sarcasmo, Pôncio Pilatos teria, né, provocado: você não é rei? Como quem disse, você está aqui martirizado, né, aprisionado. Se você é rei, como disse esses que estão lhe seguindo, por que você se submete a todo esse flagelo? Porque um rei seria poderoso, um rei teria influência, um rei teria força, né? E aí, Cristo, a sua elevação espiritual máxima, né, que a terra conhece, o espírito mais perfeito que aqui já esteve, nosso governador espiritual, em sua serenidade e sabedoria, responde: eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. Então, Cristo sabe, Cristo conhece toda a bondade, toda a maldade dos nossos corações. Sabia, né, da ironia de Pilatos? Sabe, infelizmente, né, que tinha aquele calvário pela frente, mas ele sustentou e deixou, né, até como se dizia, né, as profecias se concretizarem. Então, Cristo, ao dizer que meu reino não é deste mundo, nos relembra o que ele já tinha dito desde o início. Falava de uma vida futura, falava de um mundo espiritual, né? E aí cada corrente cristã vai chamar de céu, vai chamar, né? Nós espíritas, nós estudamos a partir do ensinamento dos espíritos e usamos a terminologia plano espiritual. Então, a realeza do Cristo não é de um materialzinho chamado planeta Terra tão pequeno, perto da grandiosidade da criação divina. Então, meu reino não é deste mundo. E o que é que nós podemos trazer para os dias de hoje, com essa reflexão, com os exemplos dados aqui, né, sobre a realeza? A gente está sempre numa reflexão, né, sobre como que anda a nossa sociedade, infelizmente, né, tão consumista, tão materialista, e aí vão surgindo novas realezas. A realeza dessa da hereditariedade, alguns poucos países ainda mantêm, né? A própria Inglaterra, a gente pode citar, agora é o rei Charles. Era a rainha Elizabeth, agora é o rei Charles. E assim existem outros países que ainda existe, né? O status, os títulos de realeza. Essa realeza a gente já viu, nos desculpe o príncipe, que será o próximo, né? O príncipe William e sua descendência, o filho dele, George Alexander Louis, que nos desculpe, mas concordo, eu espero, não sei se vocês também vão concordar, com a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa realeza, ela não tem mérito. Gente, o que é que o pobre do bebezinho lá, que já é grandinho, Alexander George Louis, primeiro primogênito do príncipe William, tem de mérito para ser a referência daquela comunidade, daquela sociedade? Uma tradição. Mas ele nasceu, né, e tem toda a vidinha dele pela frente para construir algo bom, algo verdadeiramente virtuoso, que faça com que ele seja referência de alguma coisa. É claro que para nós brasileiros que não temos, né, até existe a hereditariedade, né, do que era a Dom Pedro, mas a gente já não tem, né, a gente já não implica esses títulos. Mas para eles é muito evidente ainda a família, a realeza. Mas
Mas nos desculpem eles, esperamos que sejam pessoas boas, que o príncipe William seja uma pessoa boa, que o bebê, o rapazinho também se torne, mas não tem mérito. É uma coisa que são títulos sociais atribuídos, né, por hereditariedade, por exemplo. Agora, a gente viu exemplos de contribuições, né, como lá o rei do futebol, o rei, que são títulos que pelo menos eles trazem, né, o mérito daquele que é agariado, né, com aquele título. Só que nós vamos ampliar para uma questão mais, talvez, filosófica. Qual seria a realeza almejada nos dias de hoje? Então, às vezes a pessoa quer ser o quê? O rei das mídias sociais. Quem tem mais seguidores no Brasil? O rei do shape, aquele que está com o corpo mais no que está sendo solicitado, né? De índice de gordura corporal, índice de músculo, a harmonização facial. É o rei da beleza, né? É o rei do shape. Então, quando a gente lê um tópico, lembrando a realeza de Jesus, a gente passa a ver quais são, ou pelo menos devemos, né, fazer reflexão, quais são as nossas referências e que realeza, por qual realeza, né, eu me espelho, eu me guio. E aí, para quem é cristão, imagina-se que nós reconhecemos a realeza do Cristo como referência. Porque se a gente for entrar na neura do rei da mídia social, de quem tem mais seguidores, do rei do cinema, daquela pessoa que tem fama, que tem fortuna. Gente, o nosso mundo, ele, para nós que temos, né, algum conhecimento espírita, ele passa por um período de transição que ele tem muita turbulência e tem muitos enganos. Muitos enganos. Então, às vezes a pessoa passa por um arrastamento e ele nem percebe. E passou uma vida buscando isso. Uma vida buscando só aquele shape para ser o rei do shape, só buscando a mídia para ter muitos seguidores, para ser o rei das redes sociais, para ser o rei da bonança, e aí tem que ter um jatinho para ostentar, e aí é o rei do funk que faz aquela coisa. Então, o que é que a gente pode ver? Quando a gente vê uma realeza que segue para a vida espiritual e que traz fartura e progresso para si, para o espírito e para os outros, essa é uma realeza. Porque ela é por mérito, ela é por progresso, né, pessoal e coletivo. Então, essa realeza de Jesus, né, é aquela que a gente seguia. Não tem coroa do mundo que se perca, né, quando essa realeza é uma conquista do espírito. Assim como todos os valores espirituais. Né? A gente fala, deixa eu ver se eu lembro um textinho que fala, né? Que o tesouro que o ferrugem não come, né? Porque se você tem só metais, se você tem só bens materiais, você pode ser furtado. Então, se tudo que a gente está tentando agregar, tentando acumular, são bens materiais, tanto não é de posse verdadeira, porque pode acabar. Até a beleza. A beleza acaba. Então, essa é uma posse ilusória. A gente acha, eu tenho um carro, eu tenho um avião cai. Ninguém deseja que um avião caia, mas aviões caem. Né? Eu tenho uma casa, eu tenho um apartamento. Terremoto derruba apartamento. Então você não tem, você tem momentaneamente aquele bem, mas ele não é um patrimônio seu. Qual é o nosso patrimônio? As nossas virtudes. Porque não, como diz, o ladrão não rouba. O ladrão não rouba a sua honestidade, o ladrão não rouba a sua fidelidade, o ladrão não rouba a sua solidariedade. Já precisa chegar um ladrão e dizer, eu vou roubar a sua solidariedade. Tá aqui, eu tô com 38 na sua cabeça, estou tomando de você as suas ações boas para a sua comunidade. Ninguém rouba. Ninguém rouba o nosso histórico, nossa bagagem, a nossa dedicação. Ninguém rouba o nosso zelo, o nosso cuidado pela família. Porque isso tudo fica na nossa bagagem espiritual. Isso tudo é bem. Isso tudo é fortuna. Uma fortuna espiritual. Eu tenho tantos meus seguidores. Hackeou sua conta. Por onde você vai com essa ilusão que você tem nesse bonde? Você não tem, você está temporariamente naquela condição. Né? Assim como o título lá do príncipe,
que por sinal, ao longo dos séculos, nos reinos, tinham brigas. Aí vinha o reino da outra nação, aí duelava, e quem ganhava e passava a ser o rei do outro. E quem era rei se tornava escravo. Escravo, porque aquilo era só um título temporário. Então, a realeza que nós temos como referência é a do Cristo, porque é o nosso governador espiritual, porque toda a sua elevação não pode ser furtada, é uma conquista. Assim como nossas pequenas evoluções, felizmente também não podem ser furtadas, porque são conquistas que seguem conosco. Então essa é a verdadeira fortuna, essa vai dizer, né, essa conquista de bens espirituais, vão dizer o quão grandiosos nós somos ou estamos nos tornando. E esse é justamente o desafio. Por quê? Porque parece fácil, agora que eu entendi, pronto, eu vou buscar só as conquistas espirituais. E por que é mais difícil, né? O nó do gato, o pulo do gato, o nó no novelo de lã do gato. Porque nós estamos imersos nesse mesmo mundo citado, que tem outras tantas referências misturadas. Então, a gente está aqui refletindo que as conquistas espirituais, elas são mais valorosas, porque elas seguem conosco, porque elas são patrimônios reais, mas ao mesmo tempo a gente quer trocar o carro no fim do ano, a gente quer ter uma vida com mais qualidade, isso faz com que a gente busque bens materiais, busque ganhar mais, busque um segundo emprego, busque... Então, essa é a grande dificuldade, é a gente saber dosar. Porque sim, a gente tem que pagar as contas, a gente tem que pagar água, luz, telefone, né? Quem tem filhos tem que pagar a escola do menino. Então a gente tem que dosar esse equilíbrio de viver uma experiência física, mas com a consciência de que é um ser espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física na matéria. E na matéria tem rei da coroazinha, na matéria tem o rei da internet, na matéria tem... E se a gente não se vigiar, a gente vai se guiar por isso. Ah, mas agora eu vou ser o novo rei da internet, vou ser o novo rei do TikTok, eu vou ser... Ou seja, aí é onde entra, né, justamente o estudo, a frequência numa ambientação, numa ambiência que lhe faça refletir, que no nosso caso, né, estamos sob a luz da casa de oração espírita. Então, quanto mais você se permite estar num contexto de reflexão, para quem pode ser um visitante, simpatizante da doutrina, tem a sua paróquia, tem a sua igreja. Mas quanto mais perto nós estamos de circunstâncias, de pessoas, de leituras, de vídeos que nos lembrem da nossa essência espiritual, e para quem é cristão, né, como nós, que nos lembrem da realeza de Jesus, maior possibilidade da gente fazer um bom uso desse tempo aqui. Porque senão não adianta, a gente vai desejar estar lá, na capa da revista Caras, porque é o que todo mundo fala, porque é o que fica bombando na internet. Então às vezes isso acontece, às vezes a pessoa passa por toda uma vida, décadas, canalizando toda a sua energia, toda, né, o seu tempo para conquistar algo que não segue. Tá, você foi capa da revista Caras, foi só um exemplo desse tempo. Mas e aí? O que é que isso somou a sua vida? No que é que isso somou a vida daqueles que estão no seu entorno? No que é que isso conta quando a gente chega lá no mundo espiritual? Quantas vezes você foi capa da Caras? Não vamos perguntar isso. Então, quando nós estamos em ambientações, né, que nos ajudem nessa reflexão, que nos lembram, e no caso da doutrina espírita, não apenas, né, traz reavivando o ensinamento do Cristo, que já seria uma grande bênção. Vamos lembrar que todo é o Evangelho do Cristo. A doutrina espírita nos esclarece sobre essa vida futura, nos esclarece colocando a proporcionalidade da pequenez dessa vida. Na hora que a gente entende a doutrina espírita, né, que nossa, então tem uma vida anterior e a vida vai continuar. E aqui existe, né, somos criados imortais. E dessa imortalidade nós vamos seguir. Então, dessa linha aqui, esse momento é só isso.
Então o que vai adiantar eu gastar toda a minha energia para ter maior número de seguidores nessa vida, ou para ter muito dinheiro nessa vida, se a vida ela é muito maior, né? Ela segue. E todo esse esforço não irá seguir. Então aí a gente pensa, então é mais inteligente eu dedicar mais tempo. Não é que a gente não vai dedicar tempo, gente, pra gente ter lá o nosso dinheirinho no fim do mês. A gente tem que dedicar porque a gente precisa, e é bom ter qualidade de vida. Todo mundo quer ter qualidade de vida e dar qualidade de vida pros seus. Mas quando eu entendo que aqui é uma passagem, eu passo a canalizar mais tempo, mais energia para as conquistas que seguirão comigo, né? E quais são, por exemplo, a gente citou o exemplo das virtudes, mas também o nosso conhecimento. Quando você se dedica a estudar, não só no campo científico, às vezes, né, para quem me conhece sabe que eu sou do campo das artes, você desenvolve uma habilidade, você aprende a tocar violão, você aprende a pintar, isso segue consigo. Numa outra encarnação, às vezes você pode ser daquela criancinha que na hora que pega um violão tira de ouvido. E desde o dia que esse não tira de ouvido? Porque ele conquistou, ele é o patrimônio. Não vai vir nenhum assaltante dizer, vou tirar de você a sua habilidade musical, sua habilidade no desenho. E é uma conquista sua. Então, todos esses ganhos espirituais, as virtudes, elas seguem conosco. Essa reflexão, né, nos ajuda a ponderar e a vigiar. Vamos passar em vista. A gente costuma passar em vista o ano só no final do ano, né? Mas eu vi muitas postagens agora na virada de julho dizendo metade do ano já se passou, né? Já não queria nem dizer, mas já estamos na metade do ano. Então já estamos na metade de 2023. Aí a gente já pode fazer um momentinho de reflexão como que foram esses 6 primeiros meses, né? Consegui, tô mais, não sei quais foram os desejos no início do ano, mas levando para desejos espirituais, né? Não levando para eu queria ser mais organizado, eu queria ser mais produtivo, eu queria ser mais... Estamos conseguindo? Porque ainda temos mais 6 meses para chegar na reflexão no final de dezembro, otimistas, né? E com saldo positivo. Então, que toda oração, que todo momento de reflexão como esse, né, do nosso Evangelho, sejam momentos de vigilância, né, de perceber e fazer uso, né, da luz da doutrina espírita nas nossas vidas, de acordo com o que eu sei. Porque, gente, quem não sabe, eu fico julgado não é bom, né? Eu nem comento tanto, né? Porque tem pessoas que nunca chegou um conhecimento espiritual, nunca chegou alguém para dizer, olha, a vida não é só essa matéria. Então, para as pessoas que acreditam que sim, que a vida é só essa matéria, eu até entendo se levar pelos arrastamentos lá de querer ser a capa da cara, de ter o shape do ano, de querer ter o maior número de seguidores. Eu até entendo porque foi isso que chegou a eles, mas para nós temos a bênção de ter contato com a doutrina espírita, de estudar, e que nós sabemos que não é só isso. Inclusive, isso vai contar lá na vida espiritual, mas você sabia, não sabia? Você sabia, estava lá, você fazia parte do grupo de estudo, você era monitora do grupo de estudo, você ajudava lá na palestra, você sabia. Então, nós sabemos que essa vida ela é rápida, ela é passageira, e que as realezas, essas da terra citada, que não tem mérito, não seguem, e que nós busquemos, né, a exemplo da realeza do Cristo, esse título, digamos assim, que é atemporal, né, que se dá a partir do mérito das virtudes que nós conquistamos. Então, com essa reflexão, a gente vai já para a nossa prece da manhã de hoje, de encerramento dessa atividade, pedindo que os bons espíritos nos conduzam, que nós estejamos, né, centrados nessa busca de uma realeza espiritual, né, a partir de nossas conquistas. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, Mestre querido, espíritos amigos, nossos espíritos protetores. Te agradecemos por mais um momento de reflexão e te pedimos a sua proteção nessa caminhada, nessa busca por mais virtudes, por patrimônios espirituais que se conosco, e que as ilusões desse mundo não nos arrastem, que nós possamos contar com os espíritos amigos que nos guiam, nos intuem, e que nós cheguemos, né, ao final dessa encarnação com um patrimônio espiritual de virtudes maior do que aqui chegamos.
nós possamos aproveitar, que estejamos gratos por essa oportunidade de progredir, de evoluir. Obrigado, Senhor, permaneça conosco, hoje e sempre. Bom, meus amores, eu vou deixar, né, a reflexão aqui gravada, se eu consigo fazer direitinho, e uma boa semana a todos.